Prezados alunos, tudo bem com vocês? Vamos corrigir o exercício 41 da página 166. A letra A, 2 elevado a x igual a 64. Equação exponencial com apenas dois termos. Um termo antes da igualdade, outro termo depois da igualdade. Sempre que for assim, a primeira coisa que a gente faz é procurar igualar as bases. A base aqui é 2. 2 é um número primo. Sempre que for primo, deixa como está. E vai ver a outra base. 64, fatora ele, 2 elevado a 6. Cancela a base. Ó. Depois que ficou igual, cancela a base. Cancelou a base, trabalhe com o expoente. X é igual a 6. Solução é igual a 6. A letra B, 3 elevado a x menos 2, que é igual a 9. Fatora o 9, 3 ao quadrado. Cancela a base 3 e sobra o expoente. X menos 2, que é igual a 2. Está aqui. Esse menos 2 passa para o outro lado da igualdade e muda o sinal. Então vai ficar 2 mais 2, que é 4. Então a solução é igual a 4. A letra C, 5 elevado a x ao quadrado menos 2x, que é igual a 125. Fatora o 125, 5 elevado a 3. Cancela a base 5, sobra o expoente. X ao quadrado menos 2x, que é igual a 3. Tá aqui. Esse 3 passa para o outro lado da igualdade, muda o sinal. Então vai ficar menos 3. Aqui está. Onde tinha o 3 ficou 0, porque ele passou para o outro lado, não ficou nada. Equação do segundo grau. A vale 1, B menos 2, C menos 3. Calcula delta. Tá aqui a conta. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. 4 mais 12 é 16. Calcula a fórmula de Bhaskara agora. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b é menos 2. Já tinha o menos da fórmula. Menos com menos é mais, então ficou 2. O delta é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. Esse 1 é o coeficiente A. Tá aqui, ó. Agora, a gente faz duas contas. Uma com sinal de mais e outra com sinal de menos. 2 mais 4 dá 6. 6 sobre 2. 6 divide por 2 dá 3. A conta do menos. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 sobre 2. Menos 2 divide por 2 dá menos 1. Solução, menos 1 e 3. Tá aqui. Letra D. 10 elevado a 1 menos x, que é igual a 1 sobre 10. A base já está quase igual. Se a gente inverter esta fração, ó, passar o 10 para cima e passar o 1 para baixo, a gente consegue igualar a base. Aqui ó, foi invertido. Ó. O 10 passou para cima, o 1 passou para baixo. Só que o 1 não precisa ser mostrado. Quando ele está no denominador, não precisa ser mostrado. Esta fração ela estava elevada a 1. Todo número que não aparece com expoente, o expoente é 1. Depois que inverteu, o expoente ficou menos 1. Cancela a base, ó, 10 e 10. Sobra o expoente, 1 menos x, que é igual a menos 1. Tá aqui. Esse 1 passa para o outro lado e muda o sinal. Então ele fica menos 1. É esse aqui. Menos 1 com menos 1 é menos 2. O x era menos desde o princípio. Então ficou menos x, que é igual a menos 2. O x não pode ser negativo, então multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1 muda todos os sinais. Então vai ficar x igual a 2, solução igual a 2. Letra E.
2 elevado a 4x menos x ao quadrado igual a 8. Fatora o 8. 2 elevado a 3. Cancela a base 2. Vai sobrar 4x menos x ao quadrado, que é igual a 3. Tá aqui. Esse 3 passa para o outro lado da igualdade, ele vem para cá, menos 3. Tá aqui. E no lugar dele não fica nada, ou seja, 0. Aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Vamos colocar ela na ordem certa. X ao quadrado primeiro, ó, menos x ao quadrado. Depois mais 4x, depois menos 3. O A vale menos 1, o B vale 4, o C vale menos 3. Calcula a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. O B é 4, o A é menos 1, o C é menos 3. 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. 16 menos 12 é 4. Calcula a fórmula de Bhaskara. Tá aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. Agora a conta do mais. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 sobre menos 2, tá aqui. Menos divide por menos dá mais. 2 divide por 2 dá 1, mais 1. A conta do menos. Menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 sobre menos 2. Tá aqui. Menos divide por menos é mais. 6 divide por 2 é 3. Solução 1 e 3. Letra F. 10 elevado a x, entre parênteses, elevado a 1 menos x. Igual a 0,000001. Sempre que tiver um número nesse estilo, ele pode ser escrito como uma potência de base 10. Aí é só contar quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 10 elevado a menos 6. Sempre que começar com 0, vai ser menos aqui no expoente. Agora cancela a base 10, cancela a base 10. Só um comentário. Antes de cancelar a base, nós multiplicamos aqui, ó. X vezes 1, que deu x. X vezes menos x, que deu menos x ao quadrado. Agora sim, cancela a base. X menos x ao quadrado, que é igual a menos 6. Passo menos 6 para cá, ó, muda o sinal dele. Equação do segundo grau. Escreve ela na ordem certa. Menos x ao quadrado, mais x, mais 6. A é menos 1, B é 1, C é 6. Calcula delta. Tá aqui, ó, 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 6. 1 ao quadrado dá 1, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 6 é 24. 1 mais 24, 25. Calcula Bhaskara. A fórmula está aqui. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por menos 2, menos 2. Então, uma resposta é menos 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 sobre menos 2 vai dar 3 positivo. Por quê? Porque menos divide por menos dá mais. Solução, menos 2 e 3. Letra G. 3 elevado a 2 menos x, que é igual a 1 sobre 27. Fatora o 27, 3 ao cubo. Inverte a fração e aí muda o sinal do expoente. 3 elevado a menos 3. E aí ficou igual as bases. Ó. 3 e 3. Cancela. Sobrou 2 menos x, que é igual a menos 3. Passa esse 2 para cá e muda o sinal dele. Fica menos 2. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. O x é negativo desde o princípio. Menos x, que é igual a menos 5. Multiplica por menos 1, muda todos os sinais. X é 5, solução é 5. H.
3 elevado a x menos 5 é igual a 27 elevado a 1 menos x. Fatório 27 dá 3 elevado a 3, entre parênteses, porque já tinha um expoente aqui. Isso aqui é potência de potência. Multiplica, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. Cancela a base, usa o expoente. X menos 5 é igual a 3 menos 3x. Tá aqui. Agora, ajunta os semelhantes. Ó. Menos 3x passa para cá, muda o sinal, fica mais 3x. Menos 5 passa para cá e muda o sinal, fica mais 5. Aqui vai dar 4x e aqui vai dar 8. Multiplicação passa para o outro lado dividindo. 8 divide por 4 dá 2. Solução é 2. Letra I. 125 elevado a x mais 1, que é igual a raiz quadrada de 5. Fatório 125, 5 ao cubo, dentro de parênteses, porque já tinha expoente. Tire esse 5 da raiz. Como é que tira? O expoente dele é 1, o índice da raiz é 2. Então vai sair 5 elevado a 1 sobre 2. Tá aqui. Multiplica os expoentes aqui, ó. 3 vezes x, 3 vezes 1. Tá aqui, ó. 3x mais 3. Cancela a base. Sobrou o expoente. 3x mais 3, que é igual a 1 sobre 2. Põe 1 debaixo do 3x, 1 debaixo do 3. Mínimo múltiplo comum de 1 e 2. Sempre que estiver somando ou subtraindo fração, tem que igualar aqui embaixo. Para igualar é mínimo múltiplo comum. Tá? Então o mínimo é 2, está aqui. 2 divide por 1 é 2. Vezes 3x dá 6x. 2 divide por 1 é 2, vezes 3 é 6. 2 divide por 2 é 1, vezes 1 é 1. O mínimo múltiplo comum foi usado com todos os termos, antes da igualdade e também depois. Quando isso acontece, a gente cancela ele, depois que ele foi usado. Então esse 2 não existe mais. Passa o 6 para o outro lado e muda o sinal dele, tá aqui, ó. 1 menos 6 vai dar menos 5. Aqui era 6 vezes x. Esse 6 passa para o outro lado dividindo. Menos 5 sobre 6. Esta é a resposta. A questão do mínimo múltiplo, a gente tem que cancelar ele, depois que usou, somente quando tiver igualdade e a gente tiver usado antes e depois dela. Tá? Usado com todos, antes e também depois. Se não tiver igualdade, ele vai continuar, ele não é eliminado, ok? Letra J. 0,25 elevado a x, que é igual a raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Sempre que tiver uma raiz de outra raiz, a gente pode escrever como um radical apenas. Aí multiplica o índice, ó, 3 vezes 2, aqui tem 2, ó, sempre que não mostra o índice é 2. 3 vezes 2 é 6, então vai ficar a raiz sexta de 2. 0,25 você pode escrever em forma de fração. Sempre que aparecer número com vírgula, você pode escrever em forma de fração. E aí vai ser 25 sobre 100. Por que sobre 100? Porque tem duas casas depois da vírgula. 25 sobre 100 vai sendo fatorado, não, vai sendo simplificado e vai tornar 1/4. Tá? 25 sobre 100. Vai simplificando até chegar nisso daqui. Fatora esse 4, que vai dar 2 ao quadrado. Inverte a fração, ó, inverte a fração, muda o sinal do expoente. Correto? O x nós não mexemos com ele ainda. Agora virou uma potência de potência, então multiplica aqui, ó, menos 2x. Tá aqui. Aqui nós tiramos o 2 da raiz, ó, porque aqui é 1 sobre 6. Ó. 2 elevado a 1 sobre 6. Vai descendo ele e depois cancela a base. Ó. Cancelou a base, cancelou a base. Menos 2x, que é igual a 1/6. Põe 1 debaixo desse menos 2x. E aí, se quiser tirar mínimo múltiplo comum, pode fazer. Se não quiser, multiplica cruzado. Eu vou multiplicar cruzado. Menos 2x vezes 6, menos 12x. 1 que está aqui embaixo vezes 1,
dá 1. Menos 12 está multiplicado por x. Então, a gente passa ele para o outro lado dividindo. Está aqui, ó. Então, esta é a solução. Menos 1 sobre 12. Letra K. 2 sobre 3 elevado a 2x menos 1, que é igual a 1,5. 1,5 escreve em forma de fração. 15 sobre 10. Uma casa depois da vírgula sobre 10. 15 sobre 10 a gente vai simplificar por 5. Vai se tornar 3 sobre 2. De um lado eu tenho 2 sobre 3 e do outro 3 sobre 2, ao contrário. Para ficar igual, a gente inverte, sobe o 2, desce o 3. Só que aí, quando a gente inverte a fração, inverte a base, muda o sinal do expoente. Ó. Era 1, ficou menos 1. Ok? Esse 1 é porque todo número que não tem expoente, ele está elevado a 1. Então aqui não apareceu 1, mas tinha ele aqui. Ó, tá? Então inverteu a base, mudou o sinal do expoente. Agora pode cortar esse com esse. Vai sobrar 2x menos 1, que é igual a menos 1. Esse menos 1, passa ele para cá e muda o sinal. Vai ficar menos 1, mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 2x igual a 0. Multiplicação passa dividindo. 0 dividido por 2 é 0. Solução é 0. Ok? Pessoal, então terminamos as correções aqui. Bons estudos a todos vocês e até a próxima.